Olá, olá, super segunda-feira para você, hoje dia 3 de agosto de 2020, está no ar o Mais Notícias, o seu programa jornalístico aqui da TV Mais. Vamos juntos aí até às 12 horas, até o meio-dia, com muita informação para você. Agosto que começa com tempo seco, sem previsão de chuvas e com baixa umidade do ar. Portanto, está aí o nosso clima, não está fácil, tem que se cuidar. Semana passada, quero agradecer a equipe aqui que segurou a onda. Tive uma super virose, não era Covid, graças a Deus. Fiz os exames certinho, não era Covid, mas era uma virose e acabei perdendo a voz. Ainda estou com a voz um pouco prejudicada. Não está 100% ainda, mas já está 85%. Então, estamos de volta aqui com você e vamos juntos até o meio-dia com muita informação. Para falar sobre o combate às queimadas, hoje nós vamos entrevistar o Superintendente Estadual de Proteção e Defesa Civil, Marcelo Augusto. Ele já está a postos, daqui a pouquinho, Marcelo Augusto, Tenente Coronel Marcelo Augusto, vai falar com a gente aqui sobre o combate às queimadas. O Brasil está sofrendo aí uma epidemia de ansiedade. Tem muita gente que não sabe como identificar isso. Sofre, mas não sabe como identificar. Então nós vamos conversar com o médico psiquiatra Walker Cunha. Ele que irá explicar mais sobre esse tema, vai falar sobre esse assunto com a gente aqui. Dr. Walker, que é de São Paulo, já morou em Mato Grosso, está a postos também, né? E daqui a pouquinho vai falar com a gente aqui. 996154094 é o nosso WhatsApp para você mandar seu recado, mandar uma sugestão, foto, vídeo. Aliás, nós recebemos aí algumas imagens de queimadas, daqui a pouquinho a gente vai trazer para a gente aqui, que vieram pelo WhatsApp, né? Muito obrigado você que tem participado da nossa programação através do 996154094. Muito obrigado mesmo. Mato Grosso registrou aí 53.440 casos novos de Covid e 1.902 óbitos nesse período. 1.902 pessoas já perderam a vida em nosso estado para o coronavírus. Inclusive, na semana passada, um grande amigo meu, Paulão, mecânico das antigas de moto aí, mecânico lá da Moto Forte e Yamaha, perdeu a luta para o Covid. Mais uma pessoa que entra para as estatísticas, enfim, são muitas as pessoas que estão perdendo a vida para essa doença terrível. E eu confesso que quando não estava passando bem, você fica com medo, você fica com um certo receio de que aquilo ali de fato seja Covid. Como que vai ser? O que vai acontecer? Como que vai se desenvolver a doença? Você fica muito preocupado, mas graças a Deus, no meu caso, não era nada, né? Era uma virose forte, por conta do clima também, né? Que está muito seco, mas graças a Deus não era Covid. Será que o governador Mauro Mendes está com Covid? Essa é a pergunta que não quer calar, né? O governador estava em São Paulo participando de um evento, passou mal e está internado com pneumonia. Mas está internado numa ala normal do Hospital Sírio-Libanês ou está internado numa área para doentes de Covid? Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso, a Geisiane vai trazer os dados, as informações para a gente aqui. 996154094. Não esquece o nosso WhatsApp não, né? E não esqueça também o nosso site, o tvmaisnews.com.br. Você sabe que é o site onde você fica sempre muito bem informado. Aqui está aí, ó, a entrevista da Roda Viva dessa segunda-feira com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Apareceu um teatro, uma encenação, diz a mãe da Isabelle, o caso da menina que foi assassinada aí no Alphaville, um condomínio de luxo aqui em Cuiabá. E aqui está a notícia, ó, internado no Sírio-Libanês, Mauro está com infecção pulmonar e não tem previsão de alta. Agora, uma vez que ele disse que no mês de junho havia contraído Covid, se ele está na área de Covid, né, será que ele foi reinfectado? Seria um caso de reinfecção ou naquele momento, em junho, ele não teve Covid e está tendo Covid agora? São as perguntas que não querem calar e eu já vou conversar com ela. Geisiane Lemes, bom dia, tudo bem? Bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia para você que acompanha o nosso programa. Então, primeiro, sim. Parabéns aí pela apresentação do programa na semana passada. Obrigada. Muito obrigado por ter segurado o rojão aqui. Obrigada. Você viu que minha voz ainda não está aquela coisa, né? Tá, sim, Luiz. Tá ainda, mas na semana passada estava muito pior, parecia um pato.
e aí não tinha como apresentar o programa, né? Então, muito obrigado por você ter segurado aqui. Obrigada Com muita competência, por sinal. Obrigada eu, por toda a equipe também que esteve conosco durante esses dias e graças a Deus você está bem, é o que mais importa, né, Luiz? Porque, como você disse no começo, os seus sintomas, a gente começa a passar mal, já começa a achar que é Covid, né? Mas graças a Deus você fez o teste, não é Covid, né? E com esse tempo seco, esse período que nós estamos vivendo agora, é o que está acontecendo muito com os quadros de saúde das pessoas. Apresentam um sintoma parecido com o de gripe por conta do tempo seco. A gente tem esse golpe de ar, trabalha em ar-condicionado, depois sai no sol, um dia a noite está calor, aí já amanhece frio, enfim. Essa mudança climática muito rápido que deixa a gente praticamente assim. E hoje no programa eu quero começar falando sobre essas questões de incêndios, né? Por conta do tempo seco, não tem previsão de chuvas para os próximos dias aqui na capital. Já são mais de 70 dias sem chuvas aqui na nossa cidade, então isso tem propagado mais ainda o número de incêndios. A gente quer começar mostrando aqui os incêndios que aconteceram aí no final de semana aqui em Cuiabá. No último sábado, o Corpo de Bombeiro foi acionado para apagar o incêndio que começou em uma área que fica próximo à Havan. Conforme o Corpo de Bombeiros, fica atrás da Havan da Mato Grosso, na Avenida do CPA, uma área que você vê aí cheia de prédios, na região central. TV, né? Oi? Próximo à TV aqui. Isso, próximo aqui à TV. Então, assim, foi bem preocupante, bem perigoso, mas o Corpo de Bombeiros disse que a operação durou ali em torno de 1h30 para conseguir apagar o incêndio. E a imagem é da Amanda Simeone. Ela mandou essas imagens que a gente vai mostrar aí agora. Tem a imagem para mostrar? Tá, daqui a pouquinho a gente mostra essa imagem. E em Paranatinga, no interior aqui de Mato Grosso, que fica a 411 quilômetros aqui de Cuiabá, o Corpo de Bombeiros também foi acionado para apagar o incêndio em uma área de pastagem e acabou aí salvando também uma iguana. Ela estava dentro do incêndio e ela foi hidratada e acabou aí a imagem do corpo. Essa imagem foi do Corpo de Bombeiros, o momento exato que os militares conseguiram aí recuperar uma iguana. Ela foi hidratada e depois ela foi liberada para o seu habitat natural. Conforme o Corpo de Bombeiro, esse incêndio foi de uma grande proporção e teve um estrago aí de aproximadamente 800 hectares, destruiu 800 hectares aí em Paranatinga. Esse período agora, Luiz, a população também tem que cuidar com relação à nossa saúde, né? A gente sabe que estamos no período... Olha aí as imagens da Amanda. Esse daí são as imagens que aconteceu aqui. Foi muito alto o fogo. Quem passou pela Avenida do CPA no final de semana viu como que foi de grande proporção o incêndio, mas graças a Deus não teve nenhum prejuízo, né? Não atingiu nenhum prédio, nenhuma residência. E eu agradeço aí pela Amanda Simeone que mandou esse vídeo pra gente. Esse daí foi na Avenida do CPA no sábado, em torno das 2 horas da tarde, que o Corpo de Bombeiro foi acionado para apagar esse incêndio. Então aí, infelizmente agora esse período de agosto, setembro, esses são os cenários aí que nós registramos aqui no nosso estado, né, Luiz? E agora eu vou passar para vocês aqui os dados de Covid-19 aqui em Mato Grosso. Na semana passada, Luiz, a gente viu aí que diariamente os números de casos confirmados começou a saltar, estava em torno de 1.200 a 1.600 em 24 horas. E nessas últimas 24 horas surgiram 289 novas confirmações de Covid-19 no estado. A gente tem um painel para mostrar aí que a taxa de ocupação agora está em 85,44%. E no total, Mato Grosso tem 53.440 casos confirmados e 1.902 óbitos por conta da Covid-19. Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Lucas do Rio Verde são os municípios estão entre os 10 municípios com maiores casos de Covid-19. Cuiabá tem 11.726 casos confirmados da doença. E um balanço, aí, o de Cuiabá, 1.800... São 11.726 casos confirmados. Aí já aumentou esse balanço da prefeitura de ontem. 11.896. Isso. Esses são os números aqui da nossa capital.
E com relação à Arena Pantanal, o centro de triagem funcionou neste domingo e foram entregues cerca de 700 senhas. E desse número, 22% testaram positivo para a Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou as informações que desde o dia 22 de julho foram distribuídos cerca de 6.500 senhas. E 6.066 pessoas foram atendidas e 1.269 testaram positivo para a Covid-19. Então, isso daí... Sim, Luiz. Mas e o governador? O governador, ele está internado. É ou não é Covid? Conforme a assessoria de imprensa daqui do estado de Mato Grosso, do governo de Mato Grosso, ele não está com Covid-19 e também não está internado numa ala que é para tratamento de pessoas com Covid-19. Eles divulgaram a nota por conta de informações que circularam nos sites aqui da capital no último final de semana e também pelo fato dele já ter tido a Covid-19, já tinham divulgado o resultado de que ele tinha sido curado, mas o último boletim que foi informado ontem, ele está com infecção pulmonar, e por isso que ele está em tratamento no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e não tem previsão de alta. Está com pneumonia, né? É, pneumonia. E aqui, Luiz, também aqui na nossa cidade, no final de semana, teve uma nova fiscalização da Prefeitura de Cuiabá na Praça Popular, porque na último final de semana, na primeiro final de semana que foi liberado a reabertura dos bares e dos eventos ali na Praça Popular, teve muita aglomeração ali no local. Então a gente tem até um vídeo para mostrar do fiscal da Prefeitura de Cuiabá falando como que foi essa fiscalização. De acordo com a fiscalização do município de Cuiabá, em conjunto com a Polícia Militar e a CEMOB, no dia 31 de julho, sexta-feira, período noturno, fez uma fiscalização intensiva na região da Praça Popular, de tal forma que, de acordo com as imagens, havia várias pessoas aglomeradas, desrespeitando os decretos estaduais e municipais, mas com a intervenção da Polícia Militar, da CEMOB e da fiscalização, tudo se resolveu, conforme as imagens serão demonstradas, e é importante ressaltar que a fiscalização continuará diariamente no monitoramento. Ainda bem que toda a sociedade cuiabana, como mato-grossense, está entendendo a presença do Estado como a presença do município aí, fazendo o seu papel. Somos linha de frente, tanto a Secretaria de Ordem Pública quanto o primeiro comando regional aí está fazendo o seu papel, e a sociedade tem entendido a necessidade aí da dispersão, a necessidade do uso da máscara e também a necessidade do cumprimento do decreto estadual. Porque se não cumprir, estamos aqui. Bom, essa fiscalização foi realizada no final de semana, na última sexta-feira, e no sábado pela Prefeitura de Cuiabá. E também, Luiz, eu não sei se você chegou de ver nas ruas aqui de Cuiabá, algumas feiras livres que funcionaram no sábado e tentaram funcionar também no domingo. Você chegou de ver algum bairro, feira livre funcionando? Eu fiquei de molho até hoje. Certo. Então, a Prefeitura não divulgou nenhum decreto que autoriza a reabertura das feiras livres aqui na nossa cidade, mas na sexta-feira no Jardim Imperial, no CPA3, nesses locais as feiras reabriram. Só que nós entramos em contato com a Prefeitura porque nós não tínhamos essa informação também, se foi liberado, se não tinha sido liberado. Então a Prefeitura emitiu uma nota falando que as feiras livres de Cuiabá ainda estão proibidas de funcionar. Então abriram na sexta-feira, no sábado, no domingo na Praça do CPA2 também funcionou, mas não está proibida conforme a Prefeitura de Cuiabá. Os feirantes não estão autorizados. Não estão autorizados a funcionar. Então essa informação a gente está passando por conta do final de semana aí que nós vimos aí várias feiras livres funcionando aqui na nossa cidade. Então, Luiz, essas são as principais informações de hoje e qualquer novidade eu volto aqui e trago mais informações. Bom, em julho registrou o maior número de mortes pela Covid-19, segundo o consórcio dos veículos de imprensa. Vamos ver a reportagem e a gente volta ainda falando sobre esse tema. Roda para mim. No quinto mês da pandemia, o Brasil registrou quase 33 mil óbitos. O número é crescente desde março, quando foram contabilizadas 202 mortes. O balanço de hoje, divulgado agora há pouco pelo consórcio de imprensa, mostra que o país inicia agosto com mais de 2.708.000 casos e 93.616 mortes. Nas últimas 24 horas foram mais de 42.500 casos e 1.048 óbitos. Segundo o Ministério da Saúde, os casos também ultrapassam 2.700.000 e as mortes passam de 93 mil.
Os casos novos somaram mais de 45 mil e as mortes nas últimas 24 horas chegaram a 1.088. Na região sul do país, a situação da pandemia é grave. No interior do Rio Grande do Sul, este fim de semana foi adotado lockdown. Em Santa Catarina, o transporte público coletivo está suspenso e está proibida a presença de pessoas em locais públicos. Na região centro-oeste, o comércio de Campo Grande reabriu, apesar de 90% dos leitos de UTI estarem ocupados. No Rio de Janeiro, a nova fase de flexibilização liberou o banho de mar, mas a presença de banhistas na areia continua proibida. Quem insistiu foi multado. Os shoppings podem agora abrir em horário normal e bares e restaurantes podem funcionar até 1h da manhã. Em São Paulo, a maior ala do Hospital de Campanha do Anhembi foi desmontada por conta da estabilização no número de casos da Covid-19. Ainda se fala e se realiza ainda o lockdown no Rio Grande do Sul e aqui está tudo liberado. Mas essa liberação, pelo que você percebeu, Gisiane, as pessoas estão confundindo a liberação das atividades econômicas com a cura da doença. Sim, é o que parece, né, Luiz? As pessoas não estão mais se importando. No final de semana mesmo a gente vê muitas fotos, muitas publicações de registro de eventos e muitos eventos com 50, 60 pessoas, como se o coronavírus não entrasse dentro daquela residência ou daquele evento. Então, fica aqui o alerta, a quarentena, a Covid-19 ainda não acabou, não tem vacina de cura, não tem vacina, não tem ainda a possibilidade de quando essa cura vai chegar, enfim. A única saída é você continuar fazendo a sua parte, evitando a aglomeração de pessoas, tendo a utilização do uso da máscara e se cuidando, né, Luiz? Porque você mesmo teve alguns sintomas que você já até chegou a achar que era Covid-19, mas não é fácil a gente chegar a ser acometido por uma enfermidade como essa, né? Complicadíssimo. Você chega no hospital, o médico já te trata como se você estivesse com Sim. Covid. Você fala assim, não, eu estou sentindo que me deu febre, na verdade. O único sintoma que eu senti era febre. E aí já era Covid. Mas eu fiz o exame de sangue, não deu nada. Fiz também o exame, aquele que faz pelo nariz. O resultado deve sair agora nos próximos dias. Mas, graças a Deus, não era nada. Vamos aguardar, né, Gisiane, para que as pessoas tenham mais consciência e comecem a se comportar de maneira diferenciada. Sim. Muito obrigado pelas tuas informações. Ok, Luiz. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui para você. São 11h17, 11h17. Depois do intervalo já tem o Juarez Fiel falando aí sobre gasolina, falando sobre taxa Selic e muito mais. Você vê imagens aí da nossa querida Cuiabá, a partir das câmeras da CEMOB. 11h18, voltamos em instantes. Até já. Quem cuida também precisa de cuidados. Em tempo de coronavírus, o risco, a pressão e o estresse aumentam muito para os nossos profissionais de saúde. Pensando neles, a Prefeitura de Cuiabá criou o Cuidando de Quem Cuida da Gente, um programa pioneiro com vídeos, workshops e 4.800 atendimentos psicológicos e psiquiátricos para os nossos guerreiros seguirem cuidando da nossa gente. Nossa luta é pela vida. Prefeitura de Cuiabá. Ele é dono de qualidades incríveis e também de uma legião de fãs. Mas tem um parente que, para ser ainda mais especial, não precisa de nada disso. O irmão do Jorel. Vamos acompanhar isso de perto. De segunda a sexta, 6h45 da tarde. A transmissão do vírus ocorre de pessoa para pessoa. Por isso, evite contato com gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e com pacientes, objetos ou superfícies contaminados. Lave as mãos com frequência, especialmente após o contato com pessoas doentes ou com o meio ambiente. Agora são 11h19, 11h19, você vê imagens aí da nossa querida Cuiabá, a partir das câmeras da CEMOB.
Vamos ver qual que nós vamos escolher ali. Escolhe uma aí pra gente ver o movimento. Aí, Avenida Fernando Corrêa da Costa, é isso? Avenida Fernando Corrêa da Costa, que nesse momento está com um movimento bem intenso. Você vê ali que tem, inclusive, um congestionamentozinho ali, né? Congestionamentozinho ali. Juarez Fiel, bom dia, tudo bem? Hoje você vai mais cedo, tem um compromisso, mas não vai deixar de passar por aqui para falar com a gente a boa notícia do dia. Jamais. Primeiro, Luiz Fernando, bem-vindo. Estamos todos muito felizes com o teu retorno. E vamos lá. Eu preparei aqui, Luiz, tipo assim, aquela trucada, né, que você pergunta, qual é a boa notícia? Bom, Luiz, o que nós temos? O Copom reúne-se amanhã e quarta-feira sobre taxa Selic. O mercado já prevê uma queda de 0,25%, que nós viríamos a um número histórico, que seria 2%. Isso nunca houve nem quando nasceu a Selic. Ela já nasceu com 5% e hoje ela deve chegar a partir de quinta-feira a 2%. Mas e o que importa isso, a Selic? Luiz, isso interfere no valor da aquisição de um veículo, quando você vai financiar parte dele, na aquisição de imóveis, casas, apartamentos, tudo tem um impacto de uma taxa Selic menor, o custo é menor do recurso e, consequentemente, isso leva a mais investimentos. Porque hoje, se você tiver R$1 milhão e aplicar numa poupança, você acaba que você não consegue custear a tua casa. Então, o que significa? Se você tiver R$1 milhão e aplicar, fizer investimento, aí você terá um retorno na faixa de 1,5% até 2%. Esse é o mês, isso é uma rentabilidade. Mas hoje, taxa Selic, Luiz Fernando, 2%, isso está consolidado, talvez havendo uma queda um pouquinho maior. E o que impactou isso, Luiz? Também tem impacto lá na inflação. Nós estamos encerrando os últimos 7 meses com a inflação de 1,04%. Isso representa 0,49% no mês de julho. Então, são dados importantes, bom de as pessoas ficarem sabendo, terem conhecimento, para quando de uma negociação saber, olha, você está me cobrando X e eu sei quanto que você paga pelo custo do dinheiro, que hoje é em torno de 2%. E a gasolina? Então, Luiz, a gasolina a partir de hoje não é mais aquela gasolina que nós estamos acostumados a utilizar. Ela vem com a nova octanagem, obedecendo os padrões internacionais. Isso talvez haja uma majoração, mas o que vai impactar na qualidade de queima no veículo, tanto na gasolina quanto no álcool, porque quando é adicionado o álcool, ele também, se tiver uma gasolina com maior densidade, e isso fica bom também, Luiz Fernando, para o Inmetro. O que o Inmetro mede hoje? Ele mede a litragem, só que ele não mede a densidade, e com essa nova octanagem, os postos terão muito mais dificuldade de fraudarem o combustível que vai no tanque dos nossos veículos. Então, o que representa essa nova octanagem que começa hoje, a partir de hoje, a Petrobras já distribui um produto com nova octanagem. Mas isso levará de 60 a 90 dias para ser consumido os combustíveis que já estão nos tanques dos postos de gasolina. Quer dizer, começa a chegar um combustível novo, sangue novo chegando, mas o sangue antigo ainda está ali que precisa ser consumido, é isso? Exatamente. Então isso nós teremos de 60 a 90 dias para terminar, para acabar esse estoque existente, e aí sim a gente vai começar a sentir o impacto na qualidade dos nossos motores de veículo, tanto gasolina quanto álcool. Agora você acha que vai ficar mais cara? Luiz, pode haver uma alteraçãozinha, mas ela é muito pequena em relação ao resultado que nós teremos na economia do combustível. Então isso é uma matemática que fecha e fecha favoravelmente ao consumidor. De onde que veio essa ideia? Luiz, isso já estava há muito tempo sendo discutida lá dentro da Petrobras. O que ocorreu é que tantas ações que vêm acontecendo dentro do governo, então você não pode atender só uma ponta e largar a outra. E esse combustível é um gargalo que está aí sendo reprimido há muito tempo. Então, agora nós passamos a disputar os mercados, a qualidade de combustível do mercado internacional. Então eu acho que isso é muito importante, principalmente, Luiz, porque a cada 90 dias você tinha que levar o seu carro para aferir bico, fazer uma limpeza de bico.
essa nova octanagem com uma densidade maior, com uma queima menor, você já pode projetar de 3 para 6 a 9 meses, às vezes até 1 ano para você levar o seu veículo lá, então reduz também o custo de oficina. Porque hoje quem não queria passar por esse desconforto dentro da oficina, acabava utilizando a gasolina aditivada, né? Exatamente, tinha uma gasolina mais cara e que também não tinha a densidade internacional que a partir de hoje começa nos postos de combustível de todo o Brasil. Então vale para todos, para a gasolina comum e para a gasolina aditivada e as premiums. Exatamente. A partir de agora, a medição é por densidade do combustível e não mais por litragem. Então fica mais fácil você detectar a manipulação, fraude, enfim, dentro dos postos de combustível. Vamos torcer para que o preço se mantenha ou, se for majorado, uma pequena majoração, porque a gasolina que tem hoje, a alta octanagem, que é uma gasolina específica e uma gasolina premium, é vendida no mercado, você tem que ir lá e deixar um rim, né? 1 litro custa R$ 9,00, se não me engano, uma coisa absurda. Que tomara que a gasolina não chegue nesse valor aí. Exato. E ainda com toda essa gasolina premium, não tinha a octanagem que a partir de agora ela passa a ter. Então você tinha uma gasolina melhor que a gasolina comum, mas ela não chegava nos níveis em que teremos agora. Talvez agora possa haver uma redução até da gasolina premium, por quê? Porque ela vai estar já disputando quase de igual para igual com a gasolina comum com essa nova octanagem. Então, vou até pedir para a produção aí para pegar o preço dessa gasolina para a gente, porque eu falei R$ 9,00 aqui, eu acho que eu dei uma exagerada. É menor, né? É bem menor. Ela está na faixa de quase 5 e pouco. R$ 6,00. Por aí. R$ 5, R$ 6,00. R$ 5, R$ 6,00. Só checa pra gente aí, Mas Diego. Vou checar e amanhã a gente traz aqui essa informação. Não, isso aí o Diego já vai checar agora pra gente aqui, já vamos passar daqui a pouquinho. Juarez, muito obrigado pela tua participação, sucesso, bom dia, obrigado pelas boas notícias. Obrigado, Luiz Fernando, bem-vindo, estamos todos muito felizes com o seu retorno. Obrigado, Juarez Fiel. Fala, Fiel. A Defesa Civil já aplicou mais de 1 milhão em multas por incêndios. A Geisiane Lemes tem mais informações. Roda o VT. Em Cuiabá, a Defesa Civil já aplicou mais de 1 milhão em multas por queimadas urbanas nas 2 últimas semanas. A cidade tem apenas uma equipe de bombeiros civis para atender toda a demanda. Os incêndios estão acontecendo em praticamente toda a cidade. A Secretaria de Ordem Pública da capital está viabilizando mais 5 equipes para atuar na área urbana. As queimadas em áreas urbanas são proibidas durante o ano todo. No entanto, este período de seca é quando a ocorrência delas aumenta. A população tem o costume de queimar o mato, as folhas secas no quintal. Nesta época, essas queimadas menores fogem do controle. A multa aplicada pelo município para quem causa queimadas em terrenos na área urbana, em Cuiabá, é a partir de R$ 950. Na capital, a umidade relativa do ar deve chegar a 15% nos próximos dias. Na cidade não chove há mais de 70 dias. E vai continuar sem chuva, né? O governo de Mato Grosso lançou o CIMAN. CIMAN é o Comitê Temporário Integrado de Coordenação Operacional. A Defesa Civil de Mato Grosso faz parte desse grupo. E eu vou conversar agora com o Tenente-Coronel Marcelo Augusto, que é Superintendente Estadual de Proteção e Defesa Civil e Proteção da Defesa Civil, para a gente falar um pouquinho mais sobre queimadas. Tenente-Coronel, bom dia, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e parabéns aí pelo pronto restabelecimento da sua saúde. Muito obrigado. Me assustei, viu? Hoje em dia, qualquer gripezinha pode ser de fato o Covid, né? Então, a gente fica preocupado. Coronel, como que esse comitê vai trabalhar? Como é que vai ser esse trabalho aí do comitê? É um comitê que é formado todos os anos, coordenado pelo Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil faz parte desse comitê, onde várias entidades, né? Como, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente, a FUNAI, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e outras agências trabalham de maneira conjunta para o combate dos incêndios em todo o estado, né?
e também para o aporte de pessoas e materiais, viaturas, enfim, e também a autuação e a fiscalização nas localidades onde ocorrem os incêndios. E como que é feito esse trabalho? Ele é feito a partir de denúncias, é a partir de satélite? Como é que ele começa? O CIMAM ele tem uma sala de situação onde existe aí uma fiscalização por satélite e também é feito através de denúncias também, né? As pessoas podem fazer contato com o CIMAM via o telefone para realização de denúncias e o CIMAM, através dessas notícias, né? Nós fazemos aí o planejamento para o melhor atendimento de todos os focos de queimada em todo o estado do Mato Grosso. Bom, o senhor viu agora há pouco, nós mostramos imagens que uma telespectadora encaminhou aqui para a nossa emissora. Um incêndio urbano no sábado, né? O senhor acredita que a partir dessas imagens é possível emitir uma multa? É possível fazer alguma coisa ou não? O CIMAM atua no momento do incêndio apenas? Sim, o CIMAM ele atua tanto no momento do incêndio também como na autuação, né? Nesse caso específico, foi num incêndio aqui dentro de Cuiabá, então muito provavelmente a Defesa Civil Municipal deve fazer o trabalho de autuação do local, né? Os terrenos eles têm os proprietários e os proprietários eles podem ser penalizados aí por isso. É importante dizer, e o trabalho da imprensa nesse momento é fundamental, na verdade, que é na divulgação que ações como provocar incêndios é um crime ambiental, né? Então, a pessoa, ao ser pega em flagrante, ela pode ser conduzida, ela pode se responder um processo, pode ficar presa e também pagar uma multa. No estado, o período proibitivo esse ano ele começou mais cedo, né? Começou desde o dia 1º de julho e vai até setembro, até outubro, né? Então, nesse período, qualquer queimada é um crime ambiental. E quais são os desafios, quais são os maiores desafios na hora de se combater uma queimada, seja urbana, seja uma queimada rural? Qual que é o principal desafio? São duas ações bastante diferentes, né? A queimada em terrenos urbanos, o acesso aos terrenos normalmente é mais facilitado porque tem o Corpo de Bombeiros em alguns municípios e naqueles que não tem, a Defesa Civil, juntamente com a Prefeitura, monta uma brigada de combate a incêndio, então é facilitado aí o acesso. Os incêndios nas áreas rurais, o fator de maior dificuldade é justamente o acesso a esses locais, né? Em várias situações, os incêndios acontecem em locais que o acesso é bastante restrito e muitas vezes somente é feito através de aeronaves. Então, e os recursos também para o combate, como levar a água até esse local, que é o nosso principal agente extintor, também acaba dificultando bastante. Mas as equipes estão em campo fazendo aí as ações necessárias para minimizar os efeitos dos incêndios. No caso, hoje em dia, devido a essa interligação dos bancos de dados, é mais fácil encontrar o proprietário dos terrenos, o dono das áreas? Tá mais fácil emitir essa multa, fazer isso aí virar uma multa? Sim, porque o CIMAM ele trabalha com multiagências, né? Então cada um dentro das suas especificidades contribui para que o trabalho ele seja realizado desde o seu início, que é na localização desse foco de incêndio, quanto no combate, depois quanto na fiscalização e autuação, se necessário for. Então o cruzamento de dados aí de todas as agências facilita bastante o trabalho. É um trabalho por completo, né? Quanto está a multa hoje?
Eu não entendi a pergunta. A multa hoje, quanto é uma multa hoje para uma área rural, uma área urbana? Como é que é o valor dessa multa? Isso depende do tamanho da área, depende de quanto foi queimado, varia demais, eu não tenho como te passar um valor, não existe aí um valor como média, né? Sim. Mesmo terreno urbano? Mesmo em terreno urbano, depende do tamanho, depende do que foi queimado, depende do prejuízo, existem algumas variáveis que se calcula, que se coloca para calcular aí o valor das multas, né, das notificações. Coronel, para as pessoas participarem, como que elas fazem? Como é que elas podem ajudar no trabalho de vocês? Principalmente denunciando, né? Pessoas que virem qualquer foco de incêndio, denunciem para o CIMAM, pode ser via 193, né, o telefone do Corpo de Bombeiros, e também tem um telefone celular que pode ser acionado que é o 9935 1507. 9935 1507. Isso, o telefone do CIMAM, que só confirma para pode nós receber aí as denúncias e planejar as ações. Só confirma para a gente, Coronel, o telefone novamente. 99935 1507. 99935 1507. 1507 também tem um telefone do Corpo de Bombeiros ou 199, que é da Defesa Civil. Tenente Coronel Reveles, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Alguma coisa que faltou a gente conversar, que eu, por acaso, tenha deixado de perguntar, que é importante? Por favor, eu vou deixar um tempo para o senhor, para suas considerações. Não, acho que tratamos de todos os assuntos. É importante a conscientização, né, de todos. É importante dizer que nenhuma queimada começa de maneira natural. Praticamente 100% das queimadas elas são provocadas por alguém. Então, a conscientização da população é fundamental para a diminuição das queimadas. Lembrando que todos os anos o Mato Grosso sofre muito com a fumaça, né, gerada pelas queimadas, e essa fumaça prejudica também o sistema respiratório das pessoas. E esse ano, uma situação sui generis, que passamos pela pandemia de coronavírus, que também age no sistema respiratório. Então, somando os dois problemas, pode ocasionar algo catastrófico, né? Então, isso pode agravar ainda mais o problema. Então, evitar as queimadas é a melhor saída. O senhor falou uma coisa importante, né? Nesse momento de coronavírus aí, com esse clima, queimada, fumaça, pode complicar a vida, né? Sem dúvida, já vimos durante o ano a superlotação dos hospitais sem a incidência de queimadas, né? Então, podemos aí fazer uma projeção de piora caso a queimada, a fumaça prejudique muitas pessoas, e pessoas que já têm problemas respiratórios com fumaça. Com o coronavírus pode piorar muito mais. Mais uma vez, a importância aí da conscientização da população em não fazer queimadas. Tenente Coronel Reveles, muito obrigado. O senhor é superintendente estadual de proteção, né, da Defesa Civil? Exatamente. Bom trabalho para o senhor, sucesso, e conte aqui com a TV+, caso vocês precisem divulgar números, telefones, ações, contem com a gente. Agradeço e contem conosco. Temos o telefone aí para a gente repetir? Aí, ó, Disque Denúncia, né? É o 99935 1507. É isso, né? Exatamente. Tenente Coronel, obrigado pela sua presença, viu? Sucesso para o senhor. Sucesso. Agradeço.
Agora são 11 horas e 39 minutos, 11h39. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho... cadê a informação, Diego, que eu pedi da gasolina? Já conseguiu aí para mim? Traz a informação da gasolina aqui. 6,49. Como? 49. 6,49. 49. Sim, 6,49. Isso. R$6,49. Esse é o preço dessa gasolina premium aí. Eu sabia que eu não estava... Eu falei 9 primeiro, falei não, 9 está muito, mas era 6 e alguma coisinha. 6,49. Tomara que essa nova gasolina aí, anunciada hoje aqui pelo Juarez, não chegue a patamares tão absurdos e a gente tenha que pagar um preço desse aí, porque a gasolina agora vai vir uma gasolina nova com maior octanagem. Tomara que não, né? Vamos para o intervalo? 11 horas e 40 minutos, voltamos em instantes. Até já. Nesta segunda-feira, uma massa de ar seco vai influenciar o centro-oeste do país. Em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, o sol predomina e não tem previsão de chuva. A mínima prevista em Brasília é de 11, a máxima é de 26 graus, mínima de 17, máxima de 30 graus em Campo Grande. Vários estudos mostram que o mês de julho será muito difícil no enfrentamento ao novo coronavírus. E Mato Grosso é o novo epicentro da Covid-19 no Centro-Oeste, impactando diretamente em Cuiabá, cidade mais populosa e que recebe pacientes de todo o estado. Nesse momento, sua atitude é a arma mais poderosa. Vamos todos reforçar a prevenção. Nossa luta é pela vida. Prefeitura de Cuiabá. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br é mais que um site, é cultura. Você por acaso já pensou em ir para algum lugar além da sua imaginação? O que é isso? Está funcionando! Eu achei que a gente tinha viajado, mas foi no tempo, para 1957. Isso quer dizer que... Sim, isso aconteceu. E qualquer mudança que fizermos nesse tempo, por menor que seja, pode afetar nossas vidas no presente. Não tem nada de mágica, é pura ciência. Onze h 43, estamos de volta. Você vê imagens da Avenida Fernando Correia da Costa, ali o elevado do viaduto da UFMT. E você vê que o movimento está mais tranquilo ou não? Não é grande ainda, né? Olha ali. É que dá aqueles tempinhos, né? Dá um tempinho, olha lá no córrego lá. Tem muita gente rodando a cidade hoje. Bom, no bloco anterior nós estávamos falando de queimadas e passamos os telefones, mas tem um 0800 que o Tenente Coronel pediu para a gente, Marcelo Augusto Reveles, pediu para a gente passar aqui. 0800 647 7363, está no ar ali para você. Ó. Então tem aqueles dois números de denúncia. O 99635-1507 e o 0800 647 7363. São os telefones para denunciar queimadas urbanas, rurais e tudo mais, né? Tá bom? Deixa eu falar um pouquinho agora sobre uma epidemia de ansiedade que está consumindo o Brasil. A Organização Mundial de Saúde diz que nós somos o país com o maior número de pessoas ansiosas. Olha só, são 18 milhões de brasileiros, ou seja, 9,3% da população que convive com o transtorno da ansiedade. Sobre isso eu vou falar com o Dr. Walker Cunha, ele que é psiquiatra,
especialista nisso, não é uma pessoa ansiosa, mostra-se ali sereno, está tranquilo, aguardando já algum tempinho aí, né, doutor? Muito obrigado. Bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia a toda a população, bom dia a você, prazer participar da jornal. Esses números, eu não gosto muito dos números da OMS. A OMS parece que é meio exagerada às vezes naquilo que faz. Mas 18,6 milhões de brasileiros, 9,3% da população, isso significa que de cada 100 pessoas, quase 10 são ansiosas. O senhor concorda com esses números? A gente está vendo já há algum tempo uma explosão dos casos de ansiedade em todo o mundo, e surpreendentemente o Brasil está na vanguarda, está à frente. Muito se discute se a questão da ansiedade no Brasil é porque nós temos feito muitos diagnósticos. O Brasil, hoje, você tem uma gama de psiquiatras, né, que é muito atenta a isso, a população está mais atenta, mas também em função do estilo de vida que a gente vive, né? Mesmo antes da pandemia, a gente sempre observou que a população brasileira tem um comportamento de muita inquietação, muita preocupação, por exemplo, em relação ao futuro, o que é diferente de outras populações. Quando você pensa num país desigual como o Brasil, um país que nem todo mundo sabe, tem as garantias de como vai ser o dia seguinte, a questão financeira, enfim, são alguns fatores que são geradores de ansiedade. Doutor, mas como identificar a ansiedade? Ela tem ela é diferente, por exemplo, da ansiedade, e eu não saberia identificar. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é a ansiedade, em que momento que a pessoa está ansiosa, de uma maneira... Porque a ansiedade, em algum momento ou outro, a gente vai estar ansioso por alguma coisinha, né? Que é uma ansiedade boa, ou não existe ansiedade boa? Na verdade, assim, a gente tem que diferenciar o termo ansiedade, que é um termo que a gente utiliza no dia a dia e que é fundamental para o ser humano sobreviver. Veja bem, se você não tiver um pouquinho de ansiedade antes de atravessar a rua, você não vai olhar para os dois lados, ver, né, se tem algum carro vindo, uma moto no meio dos carros. Então, existe a ansiedade que te protege. Você tem a ansiedade boa, que é a expectativa de coisas boas que vão vir. É natural que na véspera de uma viagem, na véspera de uma formatura de um filho, você não durma direito, você esteja um pouco mais ansioso. E você tem os transtornos de ansiedade. Então, a psiquiatria está muito atenta a falar dos transtornos. Quando você tem um sofrimento psíquico, quando a ansiedade começa a atrapalhar o teu estilo de vida. E aí, quando você me pergunta sobre sintomas, eles são muito variados. Tem pessoas que elas sentem ansiedade e por isso se tornam pessoas mais difíceis para se conviver, são pessoas mais irritadiças, são pessoas mais inquietas. Você tem o ansioso que paralisa, né? Tem pessoas que têm a chamada fobia social, que é um tipo de ansiedade, que na hora de uma apresentação, na hora de falar em público, se ela sente que ela pode estar sendo avaliada, ela simplesmente trava, né? Tem pessoas que por ansiedade comem demais, e aí desenvolve algum tipo de compulsão, porque por meio da compulsão, ela sente uma melhora, né, durante algum tempo, transitória. Ela vai diferenciar o que é uma ansiedade saudável e o que é uma ansiedade doentia, patológica. A falta de ar, doutor, é um dos sintomas? Quando a gente fala de crise de ansiedade, o que são as crises de ansiedade? São momentos em que parece que desperta um alerta no nosso corpo, como se algo muito grave estivesse acontecendo. Você tem as crises de ansiedade, tem crises mais graves, que são as crises de pânico. No caso do pânico, existe uma sensação de morte iminente. É muito comum a gente ver pessoas que vão até o pronto-socorro dizendo: eu estou infartando, eu estou tendo um AVC, eu estou tendo um derrame. E, na verdade, ele é uma crise de pânico, que é um quadro mais exacerbado. Agora, no dia a dia, as crises de ansiedade podem se manifestar com falta de ar. E aí é muito interessante a gente lembrar da questão da pandemia, né? Se você vive uma pandemia, né, e a doença é uma doença cuja uma das principais manifestações é a questão da falta de ar, né? Como a gente, claro, precisa, e é muito importante a gente ter informação, mas muitas pessoas, no caso pessoas mais ansiosas, com tanta informação,
elas começam a ficar ali ruminando aquele pensamento de será que eu estou com a Covid? Será que eu fui infectado? E a gente vê isso, né, com muita frequência. Existem as doenças respiratórias dessa época do ano, né? O Mato Grosso é um estado que sofre muito com a questão do tempo seco nesse período. É natural alguns sintomas respiratórios aparecerem, mas muita gente começa a confundir isso com a manifestação da Covid. E a própria ansiedade em si, a despeito do clima, ela pode dar muito essa sensação de que você quer respirar e não consegue, a sensação de sufocamento. E aí está mais um motivo interessante, né? Dentro do cenário da pandemia, muita gente que tem sintomas de ansiedade, e esses sintomas envolvem a sensação de falta de ar, acabam procurando atendimento médico, acreditando poder estar infectadas com o novo coronavírus, mas, na verdade, o quadro é um quadro de ansiedade. Estela, do bairro Tijucal, inclusive, pergunta sobre isso. Ela quer saber, bom dia, doutor, qual a diferença da falta de ar da ansiedade para a falta de ar do Covid-19? Maristela, do bairro Tijucal. Obrigado, Maristela, pelo carinho e pela participação, viu? O tom está um pouco baixo, mas eu acompanhei, né? É a Maristela que mandou a pergunta. E, Maristela, a grande diferença é que quando você fala de ansiedade, você fala de ondas. Tem uma coisa muito interessante que é a seguinte: quando a gente está com um quadro de falta de ar gerado pela ansiedade, você pode perceber, quando passa um pouquinho de tempo, se você consegue trabalhar na tua mente um outro tipo de pensamento, qualquer coisa que te tire de foco aquilo que te gera ansiedade, a falta de ar diminui. As sensações de dispneia, que a gente chama, né, que é a falta de ar, por uma questão respiratória, pulmonar, por uma questão orgânica, elas não estão ligadas a fatores emocionais. Ou seja, mesmo que você se concentre em outra coisa, fale ao telefone, ouça música, aquela falta de ar ainda é persistente. Então, a pessoa que tem falta de ar ligada à ansiedade, ela tem essa questão. Ou ela tem um foco muito específico, né, de essa sensação não só da falta de ar, mas um ataque de falta de ar, enquanto que a falta de ar, como os casos de bronquite, como os casos de asma, como a rinite alérgica, que você tem uma obstrução mecânica, você tenta respirar e não consegue por uma questão, né, de que o nariz está tapado, é diferente e dá para você perceber, porque a falta de ar ligada à ansiedade, ela é como uma onda, é diferente. Nós estamos vivendo um momento de muito desemprego, né? A pessoa começa a ficar ansiosa no trabalho, ela não sabe se ela vai ter amanhã, né? Como tratar isso? A ansiedade, vamos lá, seja o motivo que for, né? Qualquer coisa que gere a sensação de falta de controle pode gerar sintomas ansiosos. Vamos pensar numa coisa, Luiz, todo paciente ansioso, toda pessoa que é ansiosa, tem uma palavra que para ela é como música, chama-se controle. Se eu tenho controle da situação, eu me sinto melhor. Se eu não tenho controle de determinada situação, isso me gera ansiedade. É muito comum a gente ver pessoas ansiosas, por exemplo, fazer uma pequena viagem de carro. Elas olham na internet se tem posto de gasolina no caminho, né, se tem congestionamento. O ansioso ele é muito meticuloso, ele está sempre preocupado com o que vai acontecer. A gente está vendo um momento em que o desemprego está explodindo no país e no mundo. A gente está vendo que, em função da pandemia e com a modificação de hábitos, muita gente, de fato, está perdendo o emprego. Então, é natural, né, que a gente observe um aumento de casos, exatamente por a questão de que, sempre que há uma incerteza em relação ao futuro, os casos disparam. Por isso que lá atrás a gente começou nossa conversa falando sobre números e falando como o Brasil tem sido impactado pelo quadro de ansiedade antes mesmo dessa pandemia. Porque no Brasil você tem uma situação na qual, apesar de que todo mundo vê que o brasileiro é um povo leve, é um povo de bom humor, é um povo afetuoso, mas nós temos, com uma certa frequência, essa preocupação com relação ao nosso futuro. Coisa que em outras sociedades, países mais desenvolvidos, onde não existam tantas desigualdades sociais, essa preocupação é menor. Então, falando sobre desemprego, falando sobre renda, sobre preocupações financeiras, é muito provável que pessoas que estão nesse momento se
sentindo vulneráveis a desemprego ou uma redução de renda, vão apresentar sintomas ansiosos, como, por exemplo, que você falou agora há pouco muito bem, a questão da falta de ar. Doutor, e outra coisa, em que momento procurar ajuda? Qualquer tipo de transtorno psiquiátrico, qualquer tipo de transtorno emocional, no qual você perceba que a tua qualidade de vida está sendo afetada, é o momento de procurar ajuda. Pensa uma coisa, eu estou aqui agora na minha casa, eu recebo um telefonema, recebo uma mensagem que uma pessoa que eu amo muito está no hospital, né? Sofreu uma queda em casa. É muito natural que eu tenha, nesse momento, sintomas ansiosos. Mas são sintomas ansiosos normais, por quê? Porque ocorreu um evento que justifica aquele meu sintoma ansioso. Agora, o paciente que tem um transtorno de ansiedade, ele tem um comprometimento da sua vida diária. É aquela sensação de que, do nada, começa a sensação de falta de ar, do nada, começam pensamentos negativos. Se a gente pensar, por exemplo, no reino animal, pensa no gato, pensa no cachorro, que ele é o primeiro dia que ele chega na sua casa. Você foi lá, adotou um bichinho, ele fica com as orelhinhas baixas, fica escondido, ele fica muito atento a qualquer tipo de ruído, fazendo a chamada hipervigilância. Ou seja, sempre que você está num quadro de ansiedade, você libera um hormônio chamado adrenalina, o mesmo que os bichinhos liberam. E sempre que você está sob esse efeito de adrenalina, assim como os nossos bichinhos, os cães, os gatos, eles ficam fazendo hipervigilância em relação ao ambiente, o paciente que sofre de ansiedade, ele tem níveis mais altos de noradrenalina e adrenalina, eles também vão ficar se vigiando o tempo todo. Eles vão vigiar o ambiente o tempo todo. Eles vão o tempo todo estar preocupados no seu futuro, no que vai acontecer, nas coisas ruins que vão acontecer. É muito interessante, né? A mãe que sai de casa à noite, seja para trabalhar, seja para se divertir, ela não consegue dormir. Ela faz um estado que a gente chama de hipervigilância. Ela está o tempo todo ali preocupada e pensando em tudo de ruim que pode acontecer. Nos transtornos de ansiedade como um todo, é diferente. Situações pontuais, na qual existe um motivo transitório em que eu faço hipervigilância, em que eu fico um pouco mais preocupado e que aquilo me causa uma sensação desagradável, das situações frequentes e muitas vezes diárias. Se eu tenho situações muito frequentes nas quais eu estou desconfortável, eu não me sinto bem, isso começa a comprometer as minhas atividades profissionais, as minhas atividades familiares. Eu preciso procurar o atendimento médico, o atendimento psicológico, mas eu preciso procurar ajuda profissional. Dr. Walker, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, foi de grande valia, informações valiosíssimas, muito obrigado, viu? Até a próxima. Espero em breve tê-lo novamente aqui para continuar esse papo, tá bom? Muito obrigado. Dr. Walker Cunha, médico psiquiatra, participando com a gente aqui. Gente, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a audiência, agradecer o carinho de vocês. Agora são 11h58. Vou encerrar hoje com o rock. Onde foi parar meu rock? Escola do Rock, com a Laura Pompeu, aqui de Cuiabá. Roda pra gente, uma boa tarde e voltamos amanhã a partir das 11 horas da manhã, se Deus quiser. Até lá. Quando eu era jovem, livre pra voar, lembro que a vida tinha música no ar. Cada novo acorde era um trovão, cada melodia me marcava o coração. Onde foi parar o meu rock? Onde estão aquelas velhas canções? Onde estão os solos de guitarra que atiçavam as paixões? Não sei onde foi parar meu embalo. Onde estão aquelas noites
sem fim. Onde estão os ídolos antigos? E onde foi que eu me perdi de mim? Fui vivendo a vida sem me distrair.